Olá, minha amiga, meu amigo. Estamos mais uma vez aqui para continuar refletindo aqui no assunto que paramos no vídeo passado do capítulo A Pressa. Lembrando você que eu não vendo livros, não estou aqui para pedir Pix, não estou aqui para falar em religião, estou aqui para falar de um assunto bastante atual, e esse assunto, nós vivemos ele no momento. Então, quero dizer para você que sou, sim, escritora deste livro e autora. Tenho um filho, Silvio César de Carvalho, que é o coautor em algumas matérias. São poemas, poesias e reflexões. Já é um livro bem antigo, mas como não é comercial, é um trabalho missionário, então nunca foi vendido. Se alguém vendeu esse livro por conta própria, porque toda a tiragem foi doada. Doei toda a tiragem, deixei de ter meu carro para investir em missões. Atualmente, estou querendo novamente ter meu carro, esperando de Deus a providência divina para que chegue na minha mão, mas é com muita provação. Pensa numa prova, não é pouca não, minha amiga, meu amigo, mas ainda vamos andar de carona por aí, ok? Nesse momento, minha amiga, meu amigo, nós paramos no capítulo A Pressa, onde Josué não tinha o conhecimento da ciência que hoje nós temos, da geografia da Terra, de como é a rotatória, como ela gira, é a Terra que tem sua rotação. Desculpem aí quando falo errado, é porque ainda estou estudando português. Então, a rotação da Terra, ela é feita em torno do Sol. Então, o Sol nasce, o Sol se vai, mas quem está girando é a Terra. E Josué não tinha o conhecimento que era a Terra que girava. Então, o escritor aqui, né, que foi desse capítulo aqui, ele não sabia, né, que era o Sol, que era a Terra que girava. Então o Josué disse, ele escreveu como Josué entendia e disse. Josué deu uma ordem para o Sol parar, e a palavra de Deus diz que parou o meio-dia. Você que já viu o vídeo passado, e durou-se um dia inteiro. E a ciência, nos dias de hoje, descobriu, já pesquisou na Bíblia, pesquisou o tempo e descobriu que teve um tempo que está registrado na ciência em que, sim, a rotação da Terra deu uma parada. E então Josué falou para o Sol parar, e a Lua, e parou. Mas que parou foi a rotação da Terra para que eles vencessem a guerra. Então, só retornando aqui para continuar na leitura, né, da reflexão da segunda página do capítulo A Pressa.
Diz assim o capítulo: os crentes bem orientados têm diretriz segura para sua vida espiritual e também material. Tem também certeza de morar no céu com Deus. Sejam crianças, jovens, adolescentes, idosos, todos precisam de controlar o seu tempo, marcar uma hora e fazer uma reflexão com Deus. Vamos começar hoje? Se você já é um crente, crente quando eu digo, meu amigo, minha amiga, não falando em religião, não. Crente é todo aquele que crê num Deus Todo-Poderoso e em Jesus Cristo como o único Salvador, ok? Se você já é um crente, examine a sua vida, dê um balanço profundo no tempo e descubra se tudo em sua vida está conferindo com a vontade de Deus. Depois desse balanço, se você descobrir alguma dificuldade dentro do que te falei, peça para Deus te ajudar. Tem certeza de que Ele te ajudará e ainda lhe dará força suficiente para prosseguir. Confie no Senhor Jesus. Inteiramente sua vida nas mãos de Deus, o resto Ele fará. Para você pedir para Deus, precisa falar com Ele em oração. E Jesus nos deixou esse exemplo lá no capítulo 14, versículo 32 a 42 do Evangelho de Marcos. E no versículo 37, ele nos disse, ele nos deixou uma pergunta que foi dirigida a Pedro. Não podeis vigiar uma hora? Jesus aqui está falando de hora real, porque ele convidou seus discípulos, 2 discípulos, para ir com ele em oração no monte, e ele estava aproximando a hora da sua crucificação, e quando ele voltou, encontrou eles dormindo. Jesus dirigiu essa pergunta a Pedro. Não podeis vigiar uma hora? Eu não posso tirar uma hora para falar com Deus, para meditar na palavra de Deus, para refletir na vontade de Deus? Um dia tem 24 horas. Eu tenho pressa para resolver aquilo aqui, aquilo acolá, e é tanta pressa, é tanta correria, mas o que adianta se eu não tenho tempo de uma hora para Jesus? É uma hora mesmo de relógio que Jesus está falando com Pedro aqui. Marque uma hora e mesmo com pressa, em rápidas palavras, fale com Deus em oração. Ligue já para a agência do céu e fale com Deus seus sentimentos.
problemas e necessidade, utilize o plantão que é o Espírito Santo. Oh, aleluia! O número é Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, se você está agindo assim em sua vida, continue, parabéns. Isto constata que você descobriu um novo tempo, o tempo da santificação. Aleluia! Minha irmã, minha amiga, meu irmão, meu amigo no sentido geral, você tem grandes qualidades que talvez por falta de tempo você mesmo não descobriu. Se por falta de tempo, você mesmo não descobriu as próprias qualidades que você tem. Já pensou nisso? Por esse motivo, Jesus tem preocupado com você, comigo. Gente, a letra é muito pequena, vocês me perdoam aqui, que ainda está um pouco escuro aqui, que eu resolvi não ligar o refletor, que está me prejudicando muito mais ainda para ler. Voltando aqui, você tem tantas qualidades que às vezes você mesmo nem descobriu. Por esse motivo, Jesus tem preocupado que você confiou. Valorize o que você tem, e Jesus que falou. Você é muito importante para Jesus. O Espírito Santo que move sempre em teu ser, te dando convicção a tempo e na hora certa, mas esse tempo depende somente de você e de mim. Faça a sua parte. Vou procurar fazer a minha. Estou procurando fazer a minha todo dia. Já está na hora também a pressa. Podemos entender essa pressa quando ouvimos Senhor Jesus nos falar através de João, lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 7. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda a profecia desse livro. Lembrando que nós terminamos de estudar 7 cartas há poucos dias, né? Tá conferindo com o capítulo aqui, ó. Jesus veio aqui na Terra e morreu pregado em uma cruz, derramando ali todo o seu sangue. Ele fez este sacrifício para nos dar vida e vida eterna, dar vida com abundância. Em seguida, ele ressuscitou para nos provar essa vida e confirmar o seu amor infinito por mim e por você.
Pelo seu grande amor, Ele nos resgatou dos pecados, dando-nos direito de, com Deus, morar no céu, para sempre, ao lado do Pai. Esta vida começa aqui, para aqueles que nele, em Jesus, crerem e fazem a vontade, valorizando o sacrifício feito por ele ali na cruz do Calvário. Precisamos amá-lo acima de todas as coisas e entender o propósito que Deus tem em nossas vidas, fazendo a sua vontade. Só teremos a ganhar. Entender o propósito que Deus tem em nossas vidas, fazendo a vontade dele, só teremos a ganhar. Mas, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, você é muito importante para mim também. Por esse motivo, te convido a refletir não só no que eu te falei, mas no que Deus tem falado com relação ao tempo. Precisamos estar sempre acordados para não sermos pegos desapercebidos. Acordados, que eu digo aqui, espiritualmente. Oh, aleluia! Esta vida começa aqui para aqueles que nele creem. Oh, glória a Deus! E fazem a vontade de Deus, valorizando, entender o propósito que Deus tem em nossas vidas, fazendo a vontade de Deus, assim só teremos a ganhar. Oh, glória a Deus! Jesus está voltando. Desse momento, ninguém escapará. Nós precisamos, com urgência, a Jesus as almas levar. Estamos na última hora. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Isto não temos como negar. E para os cristãos que estão desapercebidos, Jesus está a falar em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 18, da parte A, de João. João está a falar em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 18, parte A. Tinha saltado aqui, amigos. Filhinhos, já é a última hora. Breve seguirá um novo tempo. A Bíblia fala no tempo, o tempo todo, meus amigos e amigas. Breve surgirá um novo tempo eterno para os salvos, onde não haverá trevas nem hora marcada.
Glória a Deus. Ali será eternamente o lado de Jesus. A hora está se aproximando, quando breve a igreja subirá cantando vitória para a glória eterna, onde teremos paz verdadeira e que por mais nada será impedida. Ali não teremos mais pressa e nem hora marcada. O tempo será eterno na presença de Jesus. Minha amiga, meu amigo, o capítulo de hoje vai ficar um pouquinho maior, mas nós vamos terminar aqui a reflexão desse capítulo. Amém? A hora não sabemos. Tudo que sabemos é que temos que estar preparados, vigiando, para não sermos surpreendidos com a terrível surpresa. Diante do que sabemos, tudo que podemos afirmar é que breve Jesus virá buscar a sua igreja dessa terra. Isto crendo ou não, todo olho verá. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 nos diz: eis que venho com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Diz esse capítulo de Apocalipse. Hoje, em 2024 anos depois que Jesus foi para a glória, entendemos o recado que aqueles 3 anjos entregou a João ali em Apocalipse, no capítulo 14, versículos de 6 a 13. Na parte B do versículo 7, fica bem claro a pressa, a urgência que o homem tem de se conectar com Deus. Vejam, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo. Amados amigos e amigas, irmãs, irmãos, meus inscritos, a Bíblia fala na hora, o tempo todo. Adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Quando o anjo disse para João nos transmitir o recado da última hora, isso significa que temos de ter vida com Deus para, na hora da chamada, o nosso nome ser encontrado no livro da vida. Porque depois da chamada, seguirá-se o juízo final. Minha amiga, meu amigo, a pressa não seja despercebido diante do tempo de Deus. Deus é maior, Deus é amor, mas também é juiz. Nós temos mesmo o dever de crer com convicção
e levar o Evangelho de Cristo a todos os corações. Há necessidade de ser cristão, mas também há necessidade de ser informado dos avisos que temos escrito dentro da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia nos informa que feliz é aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras. Veja o que diz o Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que ouvem as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Desde que Jesus ressuscitou e voltou para a glória, minha amiga, meu amigo, a palavra de Deus fala que o tempo está próximo. O tempo está próximo porque o tempo de Deus não é limitado. O tempo do homem é limitado, mas para Deus não tem amanhã nem ontem. Para Deus é aqui e agora. O tempo é limitado só para nós. A pressa de nós refletir mais na palavra de Deus, amar mais, amar o nosso amigo, nossa amiga. Hoje, nós estamos vendo cumprir tudo que a palavra de Deus nos diz. Não posso entrar em detalhes que as diretrizes aqui proíbem, mas teve uma reportagem recente aí de um filho único criado com o maior amor e carinho da mãe, mas a pressa e a hora marcada, eu tenho a certeza de que é o fato daquele jovem ter feito o que fez com a mãe. A mãe, uma professora de história maravilhosa, querida pelos alunos, amada pelos alunos. Um filho bem-sucedido em todas as áreas da vida. Mas o que ele fez? Deu um buquê de rosa para a mamãe? Não foi isto. Vocês viram as reportagens. Vocês viram. Infelizmente, nossa capital mineira foi marcada com a dor maior que uma mãe nunca pensou em sofrer. Tenho certeza que aquela professora teve pressa o tempo todo, hora marcada o tempo todo, deu tudo para aquele filho, os melhores estudos. Ele tinha um dos melhores empregos na capital mineira. Ele trocou tudo a troco de zero na sua vida, desprezando o amor da sua mãe, e criou com tanto amor. Oh, como dói! Eu sinto, meu amigo, minha amiga, eu sinto no meu coração a dor que aquela mãe sofreu na última hora da vida dela. A hora marcada para tudo, até para o CPF ser cancelado. E ter o CPF cancelado
por um filho, uma filha, e vice-versa. Hoje está uma coisa tão normal para a juventude, para os adolescentes, para a humanidade. Como é triste, como a vida humana perdeu o valor. A vida humana tem sido banalizada de uma forma de um filho cancelar o CPF de uma mãe, abandonar debaixo de um viaduto como um lixo. Me perdoe pela minha emoção, mas eu estou falando aqui de pressa, a pressa de ter Deus na vida. Se aquele jovem tivesse Deus, ele não teria cancelado o CPF de uma mãe maravilhosa, uma professora de história. Minha amiga, meu amigo, como dói saber que uma mãe teve um CPF cancelado por um filho. Dessa hora, e para essa hora, ela não preparou. Ela não estudou a história maior para viver esta hora final. Não dá para falar mais. Eu estou emocionada, porque quando eu lembro de tudo que está acontecendo na humanidade, eu choro. Eu choro, minha amiga, meu amigo, porque eu creio em Jesus, você que está refletindo comigo, crê, mas a maioria não está nem aí. Fala que nós que cremos em Jesus somos loucos, somos bobo, é um povinho. Nós não somos, não. Não somos, não. Nós somos filhos do Rei Jesus, do Rei, do Pai eterno. Jesus breve voltará e diz a palavra de Deus que ele descerá com a palavra escrita no seu manto. Rei dos reis, Senhor dos senhores. E muitos estão aí dentro das igrejas chamando Deus de você, chamando Jesus de você, em suas orações, em suas pregações. Minha amiga, meu amigo, Jesus não é coleguinha de escola e nem amigo lá da esquina para ser chamado de você. Jesus é Senhor, é meu Senhor, é o teu Senhor. E assim Ele deseja que sejamos, que o reconheçamos e sejamos convictos que Ele é. O vídeo está um pouquinho longo, amigos, mas vou dar um exemplo de um promotor de justiça no Fórum Lafayette, que trabalhei com ele. Por questão de ética, não falarei o nome, mas fui secretária daquele promotor. E um dia ele me falou que todo doutor não precisa de ser o promotor de justiça, não. O seu médico, por mais jovem que seja, ele estudou para ser um médico, ele tem que ser reconhecido como um senhor dentro da área que ele exerce.
Nós não podemos chegar na sala de um juiz, chamar ele de você, ele não é meu amiguinho, ele tem que ser reconhecido como doutor e senhor. Ou como eu aprendi no tempo que trabalhei com esse promotor de justiça. Sua esposa maravilhosa, uma psicóloga, grande amiga. O casal maravilhoso que eu levo no coração para sempre. E quando deixei meu trabalho, foram os primeiros a me reconhecer como missionário dentro dos meus simples livros que escrevi para missões. Minha amiga, meu amigo, me perdoe pelo seu tempo ter ficado tão comprido aqui hoje. Mas vamos orar para terminar. Como tenho tanto para falar, mas vou fazer a conclusão do capítulo à pressa, na parte 3. Combinado? Aí a hora será mais curta. Meu Deus e meu Pai, nesse momento, em meio à emoção de ter a certeza de que breve o Senhor voltará, aquela professora de história tão jovem, ela não esperava que o Senhor voltaria naquele dia. E o Senhor voltou para ela. Eu não sei a que hora o Senhor voltará para mim, mas o Senhor breve voltará. O breve voltará do Senhor é para todos, porque vivemos uma vida muito curta nessa terra. Oh, meu Deus e meu Pai, abençoa meus inscritos, abençoa os que têm visualizado meus vídeos, abençoe que eles tenham pressa mais de te conhecer melhor. Eu não estou aqui, meu Deus, querendo passar por santa para ninguém. Santo é o Senhor. Santo, 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 os anjos cantam sem cessar lá no céu. Você cantará, meu inscrito, minha inscrita. Eu cantarei, porque a palavra de Deus nos diz que faremos parte de um coral de anjos. Oh, aleluia! Meu Deus e meu Pai, abençoa nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Abençoa, Senhor, os nossos amigos. Abençoa, Senhor, os nossos inimigos também. Oh Deus e Pai, abençoa a todos que visualizarem esse vídeo. Abençoa, Senhor, aqueles que estão numa cela, que possam ter um encontro com o Senhor. Abençoa, Senhor, a cada profissional da área da saúde. Abençoa, meu Deus, a todos que servem o Estado, as autoridades civis, militares, todos os governantes, a todos os missionários que sofrem discriminações, a começar dentro da própria casa, que sejam reconhecidos por Deus e aprovados por Deus. No nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Ainda emocionada, para não dizer outra coisa, chorando sim, mas sorrindo, porque Jesus mora no meu coração. Eu quero dizer uma coisa para você, mais importante do mundo.
Jesus te ama.